mais uma vez aqui para transmitir a todos mais uma palavra de ensino, mais uma palavra doutrinária. E louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder fazer isso, né? De poder ser instrumento da vontade dEle, na mão dEle, para esta finalidade, de poder ministrar sua palavra, seu ensino, da forma mais clara possível e de acordo com o que está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, sem acrescentar nada, sem inventar nada, mas da forma em que se encontra escrito e muito claro. Glória a Jesus. Amados, hoje nós vamos meditar sobre alguns acontecimentos na infância de Jesus. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando lemos a Bíblia, até muitos cristãos até esquecem que a Bíblia fala de fatos, de acontecimentos da infância de Jesus. É como que parecesse que Jesus já chegou ao mundo adulto e não teve infância. Ou até mesmo alguns pensam que a infância de Jesus, o dado sobre a infância de Jesus é só aquele anúncio da gravidez de Maria. Não, mas tem alguns acontecimentos que estão registrados na Bíblia sobre a infância de Jesus, seu período da mais tenra infância, ou seja, da sua mais nova idade, ainda quando um bebê de colo. Então, nessa noite, nós vamos ver esses acontecimentos registrados na Bíblia e nós estaremos aqui meditando e pela Bíblia, aprofundando nosso conhecimento sobre o lugar onde Jesus nasceu, aonde ele nasceu, e também sobre a visita dos pastores no dia em que Jesus nasceu, a visita dos magos, quando Jesus também já tinha nascido. Vamos ver a fuga para o Egito, a volta do Egito, e também nós vamos ver aqui através da palavra de Deus quais os procedimentos que o casal José e Maria tinham que realizar com a criança, com Jesus, de acordo com a lei do Senhor, ou como conhecida era a lei de Moisés. Quais os procedimentos que eles tinham que realizar de acordo com a lei na vida da criança, na vida de Jesus, nos seus primeiros dias de vida. Isso nós vamos ver pela palavra de Deus. E ao estarmos meditando e lendo os textos no decorrer dessa doutrina, nós vamos, então, alguns até vão ser surpreendidos com a narração dos acontecimentos que talvez você tenha na sua mente, na sua imaginação, um acontecimento de uma forma e pela Bíblia você vai descobrir que o acontecimento é outro, tá certo? Você é acostumado a ver o presépio. O que é o presépio? É aquela cena, aquela imagem que muitas vezes é montada ou pintada, apresentada através de pintura, apresentada através de gravuras ou de um cenário da criança, do menino Jesus, com seu nascimento, do lado ali de sua mãe, Maria, do lado de José, seu pai adotivo, a criança numa manjedoura, ou seja, no realmente coxo de alimentar, de colocar alimento para animais. E o presépio também lhe mostra ali a presença dos pastores e também mostra a presença
dos Reis Magos. Tá entendendo? E quando você que já ouviu o presépio, uma cena montada para ilustrar o dia do nascimento de Jesus, você começa por aquilo que é apresentado no presépio a acreditar que os Reis Magos e que os pastores visitaram a Jesus no mesmo momento, que eles tiveram um encontro, que o dia foi o mesmo, que o período foi o mesmo, pela forma que se apresenta, pela forma que é passado a mensagem pelo presépio. Mas a Bíblia, ela nos ensina diferente, ela mostra diferente, que o período foi diferente, os acontecimentos das visitas foram em tempos diferentes. E nós vamos saber isso pela Bíblia Sagrada, tá certo? Até o nome estava profetizado sobre o seu nome e também até o sobrenome que ele adquiriu. Estava registrado já antecipadamente, profetizado, como Jesus seria chamado. Jesus Nazareno. Tudo estava registrado na Bíblia. É isso que nós queremos nessa noite, junto com os amados irmãos, aprofundar, tá bom? Aprofundar na palavra de Deus. Fiz só algumas anotações aqui, porque a memória, ela não é das melhores de armazenar conteúdo e buscar só no que está gravado na memória. Então a gente anota aqui algumas passagens para as referências para ir buscar na Bíblia, tá bom? E você que está aí realmente já nos assistindo, vai no decorrer desse tempo que nós estaremos aqui, você vai estar aprendendo ou relembrando. Se você já conhece, já leu a Bíblia sobre estes assuntos, você vai recordar comigo, tá bom? E quem nunca leu a Bíblia, ou quem pouco lê a Bíblia, e sobre esses assuntos ainda não tem uma certa compreensão, um certo entendimento, você vai aprender um pouco nessa noite conosco, nesse culto de ensinamento. Glória a Deus. Amados, a Bíblia registra, e eu quero começar lendo aqui em Lucas, do capítulo de número 2, versículo de número 4, capítulo 2, versículo de número 4, o texto que fala sobre o nascimento de Jesus, como foi que isso aconteceu, onde aconteceu. Versículo de número, capítulo número 2, versículo número 4 do Evangelho que nos escreveu Lucas. Diz assim, a partir do primeiro versículo: e aconteceu naqueles dias, qual aqueles dias? Naqueles dias em que Maria estava para dar à luz. A gravidez estava no 9º mês e ela estava para dar à luz. Saiu um decreto da parte de César Augusto. Augusto era o imperador de Roma, para que todo mundo se alistasse. Então a ordem, o decreto do imperador romano, para que houvesse um alistamento em todo o reino, todas as terras dominadas por Roma. Qual era o alvo? Claro que dentre esse alistamento não era um alistamento para pessoas, homens de idade maior, para servir o exército. O alvo que era muito mais governamental e não mais de forças armadas. O alvo não era pegar homens, alistar homens para o exército romano. O alvo era identificar pessoas já com idade de pagar tributos, de pagar impostos. O alvo era identificar esse povo, para que pudesse posteriormente se cobrar impostos. E a Bíblia diz que esse decreto saiu, e a partir do momento que saiu o decreto, as pessoas tinham que se alistar nas suas cidades, das suas origens, da origem dos seus ancestrais, da origem dos seus genitores,
aonde essas pessoas nasceram, aonde elas foram registradas. E a Bíblia diz que quando saiu esse decreto, José e Maria descem da Galileia para a Judéia, porque de lá eles eram naturais, eles eram descendentes da linhagem de Davi, e suas origens eram de Belém. Belém era uma pequena cidade da região da Judéia, e eles então vieram lá do norte do país para o sul da Galileia, para a Judéia, porque ali eles deveriam fazer seu alistamento. Esse período era o período em que Maria já estava com os seus 9 meses de gestação. Por isso é que é dito, aconteceu naqueles dias. Aqueles dias é contado, é levado em conta os dias em que Maria haveria de dar à luz. E a Bíblia diz que José com ela desceram. O casal, Maria ali grávida do seu primeiro filho, o milagre, uma gravidez promovida pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E eles vieram e foram para a cidade de Belém, de onde eles eram naturais, para ali se alistarem. E ao chegarem, as cidades estavam lotadas, porque muitos vieram para as suas cidades originais para se alistarem. E houve um movimento muito grande nas cidades. Pessoas que moravam em outras, como era o caso de José e Maria, moravam na Galileia. Eles moravam em Nazaré. Mas o alistamento tinha que ser o local de origem, e eles vieram. Quando eles chegaram, uma viagem muito mais lenta para eles, porque Maria estava realmente já muito próximo de dar à luz o seu 9º mês, uma viagem muito mais lenta, tendo que atender uma ordem do decreto, estado da gravidez muito avançado, mas mesmo assim tiveram que submeter a ordem do decreto de Augusto. César era um título, Augusto era o nome do imperador na época. E então vieram com muito mais lentidão, mais devagar, a distância era longa, a distância era muito mais de 100 quilômetros, então vieram devagar. Só que quando eles chegam em Belém, não há mais onde se hospedar, nem na casa dos parentes, né, mais distantes, houve espaço. E Maria agora chegou a hora dela dar à luz. Então José, ele não teve outra alternativa, ele se hospedou em uma estrebaria, local onde se colocava animais, só que uma estrebaria vazia, ela não estava cheia de animal, né? Era um período em que a estrebaria daquele local era uma estrebaria que estava desocupada. E lá ele foi se alojar com Maria. E durante esse período em que ele estava ali naquela estrebaria, Maria deu à luz ao seu filho primogênito, chamado Jesus. Porque está dito o seguinte, no versículo de número 1, quando eu li, e aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para todo o povo que se alistasse. E ainda diz o versículo 3, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, a cidade de origem. Subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Tá certo? E a Bíblia diz aqui, no versículo número 7, e deu à luz o seu primogênito, e envolveu-o em panos, deitando numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens, nas hospedagens. Então se hospedou numa estrebaria, local onde se colocavam animais, porque não havia nas hospedagens, nem na casa dos parentes havia lugar. E foi assim que aconteceu. Está registrado este acontecimento. Agora, que cidade era essa?
era Belém. Belém Efrata, ou Belém ou Efrata, ou Judeia ou Efrata, tudo está tratando do mesmo espaço, da mesma área territorial, da mesma região. Mas estava profetizado? Estava profetizado. Miqueias capítulo 5, o livro do profeta Miqueias, lá no Velho Testamento, no capítulo 5 já profetizava, e tu, Belém Efrata, né? De modo nenhum é a menor das capitais de Judá, porque em ti nascerá, né? Aquele que é grande, o que de Israel, ou seja, a profecia já estava estabelecida pelo profeta Miqueias, lá no Velho Testamento, e se cumpriu nesse período. Então, algo registrado, tá bom? Então nós queremos aqui chamar a atenção justamente para isso, o período que Jesus nasceu. Jesus nasce. Que horas a Bíblia não registra, mas que ele nasce em uma das horas, das 24 horas daquele dado dia. A Bíblia, ela continua registrando um novo fato. E esse novo fato continua no capítulo 2 de Lucas. Qual é este novo fato? O novo fato está no versículo 8. Jesus agora já está nascido. Jesus ele foi enrolado em panos. E o bercinho de Jesus foi uma manjedoura, um coxo de colocar alimento para animais. Ali era o berço de Jesus. A casa, naquele momento, era a estrebaria. Mas, amados, aquele era o momento e o local que eles encontraram. No momento, o local que eles encontraram. Mas o que nos importa é Jesus ter nascido. O dono de tudo nasceu no desconforto, mas ele nasceu para nos dar conforto. Foi colocado em um coxo de animal, de botar comida para animal, mas ele é o alimento e a vida dos seres humanos. Mas o nosso alvo aqui não é nem adentrar na profundidade de quem é Jesus, porque você sabe quem é Jesus. Mas nós queremos registrar acontecimentos na sua mais nova idade, chamada tenra infância. Tenra infância. Nasce em um ambiente, provavelmente hoje, ninguém aceitaria porque é considerado um ambiente muito contaminado. Até para cortar o cordão umbilical, era um ambiente bem propício para a criança contrair o tétano. O tétano, que muitas crianças morriam de tétano porque se contaminavam com justamente, não sei se vírus, é bactéria, acho que é um vírus, né? O tétano, que ao penetrar pelas correntes sanguíneas, ele em 7 dias é suficiente para agravar-se a ponto de matar uma vida de uma criança. E ali Jesus estava muito disposto a isso, mas nada disso aconteceu com ele. A Bíblia diz no versículo 8 do mesmo livro de Lucas, capítulo 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca, na comarca ali de Belém, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, ou seja, enrolado em panos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, ou seja, muitos anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aí no versículo de número 15,
é dito o seguinte: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, da forma em que os anjos falaram para aqueles pastores que havia nascido Jesus, o Senhor, o Salvador, o Cristo, tinha ali nascido, e para que eles identificassem quem era, deu o local onde era, e quando eles chegassem lá, eles iam encontrar a criança, enroladinha em panos, mas o becinho era uma manjedoura, para não ter dúvida de quem era o Salvador, de quem era o Messias. Aqueles pastores foram informados. Quem são esses pastores? Vamos já ver quem são os pastores. Mas vamos ainda ver outros personagens que visitaram a Jesus. Isso é um acontecimento. Então, a visita desses pastores foi logo, quase que simultânea. Jesus nasce. Quando ele é agasalhado, ainda logo após seu nascimento, logo após o parto, agasalhado, ele é colocado naquela manjedoura com o seu berço. Os pastores chegam e encontram, e ainda está Maria e José lá na estrebaria. O menino está no coxo de alimentar animais. Os pastores encontraram aquele casal e a criança ainda na estrebaria. Mas a estrebaria não é uma casa, não é uma residência. Mas foi uma situação emergencial. Foi uma situação emergencial devido à falta de estalagem, de hospedagens em residências, em hotéis da época. Ali foi o local em que eles encontraram desocupados. E se eu for falar isso de novo, eu vou repetir muito, eu vou até ocupar muito tempo repetindo a mesma coisa. E até muitas vezes eu acho que eu até repito demais muitas coisas. Mas isso é para fixar na sua mente. Primeiro ponto que eu quero falar para você: a que tempo e em que lugar Jesus, ainda criança, recebeu a visita dos pastores? Em que tempo, em que lugar? Logo após as poucas horas do seu nascimento. Pastores foram avisados, e eles não estavam longe, estavam naquela cercania de Belém. Então eles encontraram poucas horas depois o menino Jesus naquela manjedoura, como os anjos lhe falaram. Então foi uma coisa muito sequente, muito próxima. Uma coisa que não demorou dias, coisa que demorou apenas horas. Que demorou horas. Se essas horas somam dias, soma um dia, 2 dias, não sei, mas que apenas demorou horas. Podem ter sido 24 horas, não sei, mas que não demorou semanas, e não demorou meses, apenas horas, certo? Então esse é o primeiro ponto. O presépio mostra também os magos, mas os magos não visitaram a Jesus na mesma época dos pastores. Em que lugar? A estrebaria ficava em que lugar? Em Belém. Então, quando os pastores visitaram a Jesus, quando os anjos lhes mostraram, eles foram logo. Vários pastores, homens que pastoravam ovelhas, animais do campo. Eles foram, confirmaram o que os anjos falaram. Jesus ainda está na estrebaria, ainda está em Belém. O local é Belém e o local ainda é a estrebaria. Claro que após esse momento, José encontrou com Maria algum outro local para estar. Ali em Belém. Só que agora a criança nasceu. Essa criança, ela precisa passar por um processo dentro da lei de Israel. Independente de ser o filho de Deus. Era o primogênito. Tinha um casal. Mas principalmente porque era o filho de Deus,
esse é que tinha que passar pelo processo que a lei do Senhor ou a lei de Moisés exigia. Porque Jesus veio para cumprir a lei. Perfeitamente cumprir a lei. Mas esse processo acontecia todo casal que tinha filhos do sexo masculino, o primeiro filho do sexo masculino, o primogênito, ele tinha que passar por um processo. E esse processo era o processo da circuncisão. Circuncisão era uma forma de presentear a Deus e de levar e consagrar a Deus o primogênito. A circuncisão tinha que ter. O menino do sexo masculino tinha que circuncidar. Depois da circuncisão, a criança tinha que ser apresentada. Se fosse o primogênito, tinha que ser apresentada uma forma de consagrar a Deus o primeiro filho e que tinha que ser do sexo masculino. Era o que a lei exigia. A lei também estabelecia um período para a mãe poder ir com a criança ao templo para apresentar. Ela tinha que ir só após todo o término do resguardo, finalizado todo o período menstrual pós-resguardo. Porque enquanto uma mulher tivesse em período menstrual, ela não poderia comparecer na casa de Deus, porque o sangue da menstruação era considerado, tornava a mulher impura, não tornava pecadora. Impura era um ato cerimonial, ela estava inadequada para comparecer à casa de Deus, por causa da sua sangria, da sua hemorragia provocada naturalmente pela sua menstruação. Então, é o que se chama resguardo, é um período mais longo de menstruação e até de recuperação do parto da mulher. A lei de Israel, ela estabelecia um período de recuperação e de adequação da mulher. Ela só estava adequada a ir à casa de Deus se o filho fosse masculino. Ela seria considerada impura por 40 dias. Por 40 dias ela era considerada impura. Isso está tudo lá na lei de Moisés, registrado no livro de Levítico. No livro Levítico, tá certo? Então, essa mulher que tivesse um filho do sexo masculino, ela estava impura logo após a ter dado à luz, no seu período pós, né? Pós descanso, pós, né? Ter o filho, o período do chamado resguardo, sexo masculino, 40 dias. Se fosse do sexo feminino, 80 dias, era o dobro. Ela era considerada impura por 80 dias. Aí você pode dizer, pastor, por quê? Não são as decisões de Deus. São as decisões de Deus. Tem coisas que não precisa saber o porquê. A gente só tem que reconhecer que era correto, porque Deus se estabeleceu, Deus não estabelece nada errado. E não é por preconceito, não é porque é mais valorizado o homem e a mulher. Não, é os princípios de Deus, essa forma que Deus estabeleceu. Como é o primeiro filho e aquele filho de Maria era do sexo masculino, então ela teria que esperar 40 dias para que ela fosse ao templo apresentá-lo. Mas antes disso tinha o processo, como era do sexo masculino, tinha o processo da cirurgia chamada circuncisão. O que é circuncisão? Era o termo dado à cirurgia no sexo masculino, no órgão masculino da criança, que é o pênis, que era a retirada do prepúcio, aquela pele que cobre, né, a parte do pênis da criança, da parte, né, da ponta do pênis da criança. Retirava, é uma cirurgia para retirar aquela pele chamada prepúcio. Chamamos de couro. E ali aquela criança ficava marcada
como parte do povo de Deus. Sexo masculino tinha que ser. Aí você, pastor, por que não fazia com mulher? Porque mulher não tem pênis. Não dá para fazer circuncisão em mulher, porque mulher não tem pênis. Eram os homens. Os homens eram os responsáveis para dali representar a família. E um homem circuncidado, ele estava ali identificado como alguém que era propriedade de Deus. Tinha que passar pelo processo da circuncisão. Jesus nasceu sexo masculino, então tem que circuncidar. Para circuncidar, tinha que esperar passar 7 dias. Não podia circuncidar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, nem no 7º. No 8º dia que a criança era circuncidada. Meu irmão, você pode levar em conta numerologia. Ah, mas porque o 7 é perfeito, não pode ser nada feito no 7º. É porque o 7º era sábado. Ah, amado, não tem isso não, meu querido. Não é porque o 7º era o sábado não, que as crianças podiam nascer em qualquer dia. A partir do nascimento do sexo masculino, ele poderia ter nascido na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na terça, enfim. Ninguém nascia só no primeiro dia da semana para o 7º dia ser sábado. Não, não tem nada disso. Tem nada, nenhuma ligação com o sábado. A ligação era com uma enfermidade que era letal, que era mortal, que era o tétano, e que matava até 7 dias. Então espera, não circuncida a criança antes do 7º dia. Por quê? Se a criança naquele tempo não tem o recurso da medicina de hoje, e nem as vacinas que tinham hoje. Então, a criança, se ela conseguisse ultrapassar o 7º dia e entrasse no 8º, a criança não tinha sido acometida pelo tétano. Então a criança, ela ia submeter à cirurgia da circuncisão. Então, passados os 7 dias, entra no 8º, Jesus é levado para circuncidar e é feita a circuncisão. Agora, depois desse processo, Maria tem que apresentar, consagrar ao Senhor, porque é o primogênito, tem que consagrar a Deus. E mais ainda aquele que é o próprio Filho de Deus. Maria tem que esperar os 40 dias. Passa já esses 8 dias aí. Maria vai ter que esperar os 40 dias da sua purificação encerrado. Passados os 40 dias, depois em que ela teve Jesus. Agora ela vai ao templo. Aproximadamente já estava aí com uns 50 dias. Maria agora vai com José e ao templo. Levado ao templo, lá Jesus é apresentado, é consagrado a Deus. Porque é o primogênito, a primícia é de Deus. Esse era o procedimento que é segundo a lei do Senhor, que Maria tinha que submeter com e seu esposo José, a criança. E eles fizeram. Terminado isso, eu quero chamar a atenção sua. Durante todo esse período, desde a chegada da ordem do decreto a Belém, o nascimento de Jesus, e até o dia em que eles consagraram a Jesus, eles permaneceram em Belém. Eles permaneceram na Judéia. Terminado esse processo, eles voltam para casa. Mas os anjos, aliás, os pastores já tinham visitado. E visitado lá na estrebaria. Eu aqui posso deduzir que dentro de um espaço de 24 horas, no máximo, os pastores estavam visitando Jesus depois do nascimento. Mas eles não ficaram morando em Belém. Mas tiveram um período de aproximadamente uns 50 dias ali em Belém. Não necessariamente dentro da estrebaria, porque 50 dias já foram tempo suficiente para eles encontrarem um local, numa hospedagem ou numa residência de um parente, para ficarem até o dia de circuncidar e consagrar a criança. Terminado isso, igreja, olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz no capítulo de número 2 de Lucas, no versículo de número 30, o seguinte. Grave isso na sua mente. Grave isso na sua mente.
Eu já lhe expliquei o que era proceder segundo a lei do Senhor. Versículo de número 39 do capítulo de número 2 de Lucas, está escrito o seguinte: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Meus queridos, Jesus, ele estava ali dentro do 2º mês de nascido. Ele estava dentro do seu 2º mês, quando Maria e José voltaram para a Galiléia. Os pastores já tinham visitado, provavelmente com 24 horas de Jesus nascido. Agora eles voltam para a Galiléia. Para onde vão? Vão para Nazaré, aonde eles moravam, onde José e Maria moravam, de onde eles saíram para vir a Belém para se alistar. Agora eles voltam para a cidade de sua, não de sua origem, mas da sua cidade de morada. E vão para a sua casa, vão para a casa deles. E lá eles vão cuidar da criança. E a Bíblia diz que a criança vai crescendo, vai se fortalecendo. Agora vamos falar da visita dos magos. Em que tempo os magos visitaram? Nós vamos aqui para Mateus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, a partir do 1º versículo, diz o seguinte: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Olha, Mateus está lembrando onde foi que ele nasceu. E que ele já tinha nascido, na Belém de Judéia. No tempo do rei Herodes, dá a referência de quem era o rei de Israel na época. Quem era o imperador de Roma? Augusto. Quem era o rei do país de Israel na época, da nação de Israel? Era Herodes, o grande. Olha o que a Bíblia diz. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Qual é o profeta? O profeta Miqueias. E tu, Belém, capítulo 5, né? Do profeta Miqueias. E verso 1. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Nesse texto, irmão, nós vemos que Herodes, quando foi surpreendido pela visita desses magos, daqui a pouco vamos ver quem são magos. Magos e pastores. Magos que vieram do Oriente, uma terra distante, da região da Mesopotâmia, e eles dizem que era normal que eram homens sábios, que eram autoridades, era normal que eles, ao vir em busca de um rei, de um nascido, de um rei, de um príncipe, de um herdeiro ao trono, era normal que eles procurassem a capital do país, onde está o paço imperial, onde está o rei governante. Porque se imagina que nasce dentro de um palácio, um herdeiro ao trono, um príncipe. E eles vieram para Israel e procuraram a capital de Israel, Jerusalém. E procuraram o paço governamental, o paço imperial, Herodes. E quando perguntaram, se identificaram, e quando Herodes recebeu, que eles, cadê? Onde é nascido o rei dos judeus? Claro que eles imaginaram que ali é onde iria nascer Jesus. Aonde nasce todo o príncipe. Onde nasce todo sucessor do governo de um reinado, um príncipe. Num castelo. Nasce dentro do palácio. Porque é filho do rei. Só que aquele rei não era um rei filho do rei de reis humanos. Apesar de vir da linhagem de Davi, que reinaria sobre Israel e sobre o mundo, mas para tempo futuro e não para aquele tempo presente. Herodes se abala, porque não é nenhum filho dele. Os filhos deles ele tem. Herodes tem seus filhos. Inclusive foi esses filhos que, quando Herodes morreu, receberam
fatiado a terra de Israel. Receberam fatiado a terra de Israel. Tá certo? E amados, mas ali não. Herodes não é meu filho, mas ele finge ali de que não está realmente muito claro, mas ele finge que está concordando com aquilo e manda chamar. Aí Herodes, irmãos, ele sabia da lei de Israel. Ele sabia que Israel esperava um rei. Então ele manda chamar os sacerdotes, os escribas, para esclarecer esse assunto. E quando eles se reúnem, eles dizem, olha, ele vai nascer em Belém, da Judéia. Aí então Herodes, quando tem essa informação, já alimenta no seu coração, vou matar esse herdeiro. Vou matar esse herdeiro. Aí ele conversa com os magos e diz, vão, localizem, adorem. Quando vocês terminarem a adoração, vocês voltem por aqui e me dê todos os detalhes, me digam que eu também quero adorar essa criança. Mas não, eu queria adorar, eu queria matar. O anjo aparece, sonha aos magos e diz para ele, volte por outro caminho, porque Herodes quer matar a criança. E esses magos voltam por outro caminho. Agora eu quero chamar a atenção para você sobre a questão desses magos. Esses magos saíram dali, do paço imperial, do palácio de Herodes. Eles saíram em direção, orientados pelos escribas e pelos sacerdotes, orientados a ir a Belém. Deram a direção, indicaram para onde é que ficava Belém. Só que esses magos saíram do Oriente, da Mesopotâmia, guiados por uma estrela. Não era uma estrela natural, dessa que existe e que está aí, mas uma estrela sobrenatural, uma estrela apropriada que o Senhor fez aparecer para guiar aqueles homens até o país de Israel. Só que quando eles entram em Israel, que eles decidem procurar o paço governamental, essa estrela desaparece. Porque eles agora estão seguindo o rumo, acreditando que a criança está lá dentro do palácio do rei. Então nessa hora a estrela se some. É uma estrela sobrenatural. Mas quando eles saem do palácio, que vão orientado para Belém, a estrela aparece de novo. E a estrela não os guia para Belém. Sabe para onde é que a estrela os guia? A estrela os guia em direção à Galileia. Por quê? Porque a criança Jesus está na Galileia. Tempos já tinham se passado. Tempo já tinha se passado. Quando Jesus saiu de Belém, da Judéia, com seus pais, ele estava no segundo mês de vida. Quando os magos aparecem, Jesus está no segundo ano de vida. E ele está em Nazaré, na terra da Galileia. E a estrela aparece de novo aos magos. Se você for lendo, você vai ver o seguinte. Depois que os magos saem do palácio governamental, a Bíblia diz aqui, versículo 8. E enviando-os a Belém, quem? Herodes mandou que os magos fossem a Belém. Diz, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando os acharem, participai-me para que eu também vá e o adore. Aí aqui o anjo, eles são orientados pelo anjo que não volte por lá. Mas a Bíblia diz aqui, olha, verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram em direção a Belém. Só que aí a estrela aparece de novo. Olha o que é que diz o versículo. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ela aparece de novo. Agora vai guiando e vai adiante deles. Só que a estrela não os leva para Belém. Leva para Nazaré, na Galileia. E a Bíblia diz aqui, continuando, a Bíblia diz aqui. Até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Aonde era esse lugar? Na Galileia. Mais precisamente Nazaré. Sobre a casa de José e Maria. E a Bíblia diz aqui, verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então vamos aqui ver agora a questão. Você achava que os magos tinham aparecido a Jesus lá em Belém. Não foi, não pode ter sido. Porque a Bíblia, ela deixa bem claro que não foi em Belém. Foi em Nazaré. Agora, também é passado, até pelos filmes que se assistem sobre esse período do nascimento de Jesus, da visita dos pastores, dos magos, é apresentado para você que esses magos eram 3 reis.
A Bíblia não diz. A Bíblia não diz a quantidade. A Bíblia não fala que eram 3 reis. A Bíblia não fala que eram 3 magos. A Bíblia fala uns magos. Nós não temos a certeza de quantos eram. Uma única certeza que nós temos é que não era só um, que era mais de um. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, podia ser 5, podia ser mais. Que a Bíblia fala de uns, está no plural. Só não podia ser um mago. Esses homens eram homens estudiosos. Esses homens eram homens estudiosos. Estudiosos não só dos escritos que determinavam as religiões, que falavam sobre as religiões, os deuses da religião, mas principalmente homens que estudaram a fundo o livro de Deus, aquele que trata do Deus de Israel, que trata da religião de Israel, que trata do povo de Israel. Esses homens estudando, eles encontraram justamente o que estava profetizado em todos os livros, mas esses homens não tinham o conhecimento da terra de Israel. Esses homens não tinham conhecimento da terra de Israel. Então, nem pouco eles podiam identificar o que era Belém, mas eles já sabiam onde era a Judéia, identificaram a Judéia. Mas onde é que ele é nascido? Eles não tinham muito conhecimento. Precisou dizer que o nascimento era em Belém, só que Jesus não estava mais em Belém. E esses homens, a Bíblia não diz quantos. Agora, muitos talvez julguem que eram 3 por causa dos 3 tipos de dádivas: ouro, incenso e mirra. Amados, mas quem é que pode afirmar que eram 3 e que cada um trouxe uma dádiva diferente? Que um rei trouxe ouro, que o outro rei trouxe mirra e que outro rei trouxe incenso. Amados, todos eles trouxeram as mesmas dádivas. Porque ali eram, quando se visitava um rei, um príncipe que nascia, que vinham visitar em um reino, eles traziam presente como uma forma de honraria ao novo rei. Só que aqueles homens sabiam que aquele rei era mais do que um rei qualquer. Eles sabiam que se tratava de um rei de cunho também espiritual e celestial. Porque eles prostraram e adoraram. Eles adoraram aquele rei menino e deram seus presentes. Mas a quantidade de homens que vieram, que a Bíblia não diz, todos eles trouxeram as mesmas dádivas. Todos eles trouxeram o ouro, o incenso e a mirra. Cada um que veio trazia essas porções. Não era uma porção por cada um. Cada um trouxe as mesmas porções. Aí você pode entender, mas pastor, mas por que isso? Primeiro, realeza está ali se identificando um rei. Adoraram, cultuaram, porque era soberano, era um rei soberano acima de todos os reis. E segundo, José e Maria eram muito pobres. E agora tinha uma criança para cuidar. Prezavam de recursos a mais. E Deus, Ele proveu recursos para cuidar das crianças, a começar por Jesus. Maria teve outros filhos e filhas. E o casal era pobre e não tem muita dificuldade. E o próprio Deus, Ele já proveu recursos. Porque eles receberam de presente dádivas, ouro, algo valioso. Mirra era valioso. Incenso, tudo isso era produto tão valioso que se viu como espécie de poupança para dinheiro não perder valor. Pessoas, eles investiam suas reservas em cima disso, de ouro, de incenso, para não perder, desvalorizar seus recursos. Era uma forma de manter seu dinheiro valorizado. E José e Maria receberam esses presentes. Receberam da parte de Deus, por meio daqueles homens, recursos para manter o sustento e os cuidados necessários com Jesus, para não depender de ninguém, para não precisar mendigar, porque a Bíblia diz que nem um justo vai mendigar o pão, nem um justo vai padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. E José era justo e Maria era justo, porém pobre.
mas eles não tinham a condição de atender às necessidades. A começar de Jesus, o primeiro filho, e dos outros filhos. E o Senhor Deus proveu com aquelas dádivas, com aqueles recursos, irmãos. Simples assim. Para Deus é coisa muito simples. Muito simples. Então você já está entendendo. Nós vimos aqui, onde Jesus nasceu? Em Belém da Judeia. Claro, foi lá onde ele nasceu, estava profetizado. Mas a visita dos pastores foi onde, quando? Foi dentro do espaço das 24 horas, no mesmo local onde ainda estava, lá na estrebaria, em Belém. A visita dos magos, quando aconteceu? Aproximadamente quase 2 anos depois. E onde eles estavam? Na Galileia, na cidade de Nazaré. A primeira visita é dentro da estrebaria, local onde se põe animal. A segunda visita, que é a dos magos, é dentro da residência de José e Maria. Então, tempos diferentes, personagens diferentes que visitaram, mas o visitado é a mesma personagem. Os visitados foram as mesmas personagens. Jesus, José e Maria. Os locais da visita foram diferentes, tão distantes um do outro. Um ao sul, na Judéia, em Belém, e outro ao norte, na Galileia, em Nazaré. Fuga para o Egito. Quando os magos não obedeceram a Herodes, orientado por Deus, não vieram mais, não voltaram mais para a Jerusalém, dar informação a Herodes, de lá eles foram embora para suas terras. Herodes fica furioso, ele começa a contar ali, ele começa a contar as horas, começa a contar os dias. Ah, mas Belém é bem ali. Belém é bem ali. E já passa o dia, passa 2, homens não voltam. Belém é bem ali, já era para ter voltado. Esses homens nos enganaram. Esses homens me enganou. É nessa hora que ele decide matar as crianças de Belém, do seu contorno. Só que, irmão, antes dele decretar essa ordem, como Herodes mandava em todo o país, de norte ao sul, desde a Galileia até a Judeia, o Senhor Deus, no capítulo 2 de Mateus, do versículo 13 e 14, o Senhor Deus passa, através de sonho a José, uma ordem: vai para o Egito, porque Herodes vai procurar matar o menino. Olha o que é que a Bíblia diz. Versículo 13 de Mateus, capítulo 2, versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E essa aqui é a ordem. Vejamos aqui, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todo o seu contorno. Não foi só as crianças de Belém, não, irmãos. Não foi só as crianças da cidade de Belém, não. De todas as cidades e povoados do contorno. E ele diz aqui, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que é diligentemente inquirida dos magos. Então, a época que os magos chegaram e que falaram e que identificaram o nascimento, ele contou, ó, desse período, essa criança tem 2 anos. Pela data do nascimento, essa criança tem 2 anos. Pela informação que eles receberam dos magos, como era, quando foi que eles receberam o aviso que a criança nasceu. Então, e o tempo que os magos chegaram, 2 anos tinha se passado. Então Herodes disse: eu vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque esse rei vai morrer. E mandou matar de Belém, pensando que a criança estava em Belém, de todos os povoados e cidades vizinhas, pensando que estava, amados, mas Jesus estava protegido no Egito. O grande Herodes morre. Da mesma forma, Deus fala a José através da mensagem de sonhos e manda José voltar. Porque anjos em sonho falam: José, volta para Israel, porque quem queria matar o menino já morreu. Que era Herodes, o grande.
E a Bíblia diz que José volta com Maria, pega o menino e volta. Só que eles ainda ficaram com medo, porque na região, o reinado do grande Herodes foi dividido entre seus filhos. E a região da Judéia ficou sendo governada por o outro Herodes. E ele temeu vir embora e morar na Judéia, porque era da sua vontade. Mas ele volta e vai lá para Galiléia de novo e vai para Nazaré. Vai morar na sua casa de novo. Entre isso, Jesus está aí dentro, aproximadamente os seus 3 anos de idade. E a partir daí, Jesus cresce na Galiléia e na cidade de Nazaré. Amados, para que se cumpra o que estava escrito e profetizado. Havia profecias para indicar o nome e o sobrenome de Jesus. O nome dado por Deus e o sobrenome que viria para ele era pela cidade onde ele estava morando, onde ele ia crescer. O nome está profetizado em Mateus capítulo 1, versículo 1. Quando o Senhor fala, por meio de um sonho a José, dizendo, no versículo de número 21, que Maria está grávida e vai dar luz, e dará à luz um filho, versículo 21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a ordem de colocar o nome Jesus é um nome que traz uma significação, que traz a sua missão. Que Jesus significa Josué no hebraico, e Josué significa o Senhor é salvação. Como Jesus é Senhor, ele era o Salvador, então o Senhor é salvação. Era um nome que tinha essa implicância, esse significado. E Nazareno? Aonde é que está? Nazareno, ele ia ser chamado Nazareno, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23 de Mateus diz assim: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Como foi isso? Na volta do Egito. Ele volta do Egito. Herodes o Grande morreu. O seu império, o seu reinado é dividido entre seus 4 filhos. E um fica na Judéia, que era considerado quase que perverso quanto o grande, ou até mais. Então, José decide, não, para lá não, mas vamos para Galiléia mesmo. Era um outro filho de Herodes o Grande que governava, mas ele acreditou que aquele filho era mais brando. Então vamos para a nossa terra mesmo, vamos para a nossa casa. E foram para casa. E ali Jesus cresceu. Foi ali onde Jesus cresceu. Foi ali onde Jesus, quando chegou até seus 30 anos, que dali ele começa vai ser batizado por João, e ele começa seu ministério. E dali ele é chamado Jesus o Nazareno. Então, irmão, simples, está aqui tudo claro. Tem nada do presépio, não passa a informação verdadeira. Muitos filmes não passam a informação verdadeira. Então os magos visitaram Jesus, ele estava com seus 2 anos de idade. Os pastores visitaram Jesus, ele estava aproximadamente com 24 horas de vida. Os magos visitaram quando Jesus estava na Galiléia, lá na cidade de Nazaré, morando na residência da própria mãe e do próprio pai. Os pastores visitam lá em Belém, quando José e Maria e o menino estão na estrebaria. Então, meus irmãos, são tempos diferentes, mas são fatos que aconteceram na vida de Jesus ainda na sua infância, tá bom? Depois traremos outros episódios que aconteceram na vida de Jesus ainda na sua infância. Vamos deixar isso para a nossa próxima doutrina, já passando outros fatos, outros registros, outros fatos, quando Jesus ainda criança, tá certo? Para que você conheça mais um pouco da infância de Jesus, do que aconteceu com ele, do que sobreveio a ele, certo? Não morreu porque Deus o protegeu. E vamos entender outros episódios de Jesus ainda criança e entrar nos episódios, nos fatos que aconteceram na vida de Jesus, já ele adulto, antes de começar seu ministério, e durante o seu ministério nós vamos passar esses assuntos nas nossas próprias doutrinas. Talvez isso a gente consiga fechar
nas duas próximas doutrinas que vêm no nosso, né, na nossa transmissão. Então fica aí, eu tenho certeza que isso te ajudou a crescer, a amadurecer, fortalecer e também a compreender melhor. E quando alguém te mostrar alguma coisa, ou quando um filme passar algum filme sobre esse período de Jesus, você vai encontrar que os filmes mentem muito, que os filmes passam muitas informações equivocadas daquilo que a Bíblia diz. E você vai estar firme no que a Bíblia registra, porque é o fato e a verdade. Amém? Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Tenham um resto de noite abençoado.